Bom dia com alegria para você que está aqui na sala 57, mais uma vez. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã. E quero cumprimentar os meus irmãos aqui do Distrito do Cerrado, que estão acompanhando aqui a reunião da sala 57, na relação de pastores aí, pastor Wagner Leu, pastor Ednei também, que está aqui, né, que era o pastor do distrito onde eu estou agora. E hoje, pela graça de Deus, vamos estar junto à noite e vai nos dar a alegria de recebê-lo aqui para realizar um batismo, uma dedicação infantil. E então, um bom dia aí para o meu amigo pastor Ednei. Também para os irmãos, né, lá de Itararé, que estiverem acompanhando aí, um abraço para todos vocês e a todos nós que estamos juntos aqui na busca pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu separei uma mensagem que eu coloquei um título nela de O Nosso Maior Desafio. Nosso maior. Muitas histórias da Bíblia. Eu quero compartilhar com você essa história que provavelmente, se não todos, a grande maioria aqui conhece. A história de Naamã, o comandante do exército sírio que foi curado da lepra por Deus através do profeta Elias. Então, abra comigo aí a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. E Mano, nós vamos ver desculpa, aqui na história de desculpa te Naamã. interromper. Você tá no computador, né? Tô. Tá. O áudio tá dando uma oscilada, não sei se você pode dar uma verificada no volume, não sei se o posicionamento do computador, dá uma conferidinha para mim. Vai Afastar a falando. Bíblia um pouco dele aqui, que está encostada. Não sei se continuar oscilando aí, você me avisa, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Era isso aí mesmo, talvez fosse a Bíblia que estivesse atrapalhando um pouquinho, porque deu uma melhorada suficiente. Ah, ok. Valeu. Beleza. Então, abra ou acesse aí a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura da história completa, tá? Isso quer dizer que nós vamos ler 19 versos. Então, acompanhe aí, não apenas ouça, acompanhe a leitura comigo, porque essa hora da manhã, né, eu lendo para você 19 versos, vai ser aí um desafio você ficar acordado. Então, leia junto comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim, ó, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo:
Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encontra na minha mão, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a seu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Bom, as histórias bíblicas são todas muito ricas em ensinamentos para nós. Não à toa, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 15:4, que mais uma vez eu cito aqui: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aqui a gente pode extrair várias lições, né? Uma das que chamam muito a minha atenção na história, que não é o ponto central da história, mas eu gosto de ressaltar, porque é um ensinamento que está aqui, é a nossa paciência com os novos conversos. Tá? Isso aqui é apenas a termo de introdução, não é o ponto central da nossa mensagem nessa manhã. Mas a história nos ensina a paciência com os novos conversos. Quando Naamã foi curado da lepra, ele se converteu ao Deus de Israel, o texto deixa isso muito claro. E aí ele pede a Eliseu que permita que ele leve um pouco da terra de Israel para a Síria, porque ele queria adorar o Deus de Israel em cima de terra vinda de Israel. É a cabeça do novo converso, que não havia entendido ainda que o Deus de Israel era Deus em todos os lugares. Mas o profeta, ao invés de dar uma lição, assim, um estudo sobre a onipresença de Deus, o profeta concede a ele a terra e ele vai se justificar, né? Ele vai dizer, olha, o rei entra na casa de Rimom, que é o deus lá principal da Síria, e eu entro com ele e ele se apoia na minha mão e quando ele se abaixar, eu vou ter que me abaixar também, que Deus me perdoe por isso, quando isso acontecer, tá? Não é que eu vou estar adorando. Então, Naamã está se explicando e a resposta de Eliseu no verso 19 toca o meu coração, né? Essa paciência com os novos conversos. Eliseu diz assim só para ele, ao invés de explicar sobre onisciência, sobre dar uma aula sobre ídolos, né? Só para certificar que Naamã realmente não estivesse adorando, Eliseu só diz assim, ó, vai em paz. Eliseu não coloca nenhum fardo sobre as costas de Naamã. Só diz a ele, vai em paz. É uma questão que nós precisamos aprender, né, com os novos conversos. A gente, às vezes, cobra mais deles do que dos que já estão há tempo na caminhada, né? Então, essa história me ensina isso também. Agora nós vamos ao ponto central, que eu quero destacar nessa manhã, para entendermos qual é o nosso maior desafio. O personagem central aqui da história, entre vários personagens, é Naamã, né? Ele é introduzido no texto com adjetivos assim marcantes. Ele é apresentado
como comandante do exército, né, do rei da Síria, como grande homem diante do Senhor, como homem de muito conceito, como um homem usado por Deus para dar a vitória à Síria e como um herói de guerra. Então, essas são as credenciais de Naamã. Embora nós estejamos vivendo milhares de anos depois, nós ainda vivemos numa sociedade em que o currículo importa bastante, né? O currículo importa bastante, talvez até mais que na época de Naamã. Se Naamã vivesse hoje, o currículo dele seria um currículo invejável, tá? Um currículo invejável. E também, na época, era algo de muito valor. Então, Naamã é apresentado como alguém diferenciado, alguém acima da média, alguém de uma classe muito especial aos olhos do ser humano. Agora, entre as várias qualidades de Naamã, aparece um porém, e o porém, no final do verso 1, é que ele é leproso. Então, ele tinha muitas qualidades e tinha um porém, a lepra, né? Naamã, ele servia diretamente ao rei da Síria, Ben-Hadad. Ben-Hadad havia derrotado Israel numa grande batalha que havia resultado na morte do rei Acabe. E desde então, vez ou outra, os exércitos sírios acabavam invadindo Israel, né, em pequenas guerrilhas. Em uma dessas, Naamã leva alguns cativos, entre os cativos uma meninazinha ou uma menininha, né? A palavra hebraica permite essa ideia de que não era uma jovem, mas uma criança, e ela fica a serviço da esposa de Naamã. Ela fica a serviço da esposa de Naamã. E há um processo interessante no meio, na relação entre patroa e empregada doméstica. Há várias novelas, né, seriados, retratam isso, né, essa intimidade entre a patroa e a empregada doméstica. E aí eu digo com conhecimento de causa, embora não seja, né, empregada doméstica, a não ser da Rose, minha esposa, né, de vez em quando ela me trata como tal, né, mas aí eu acho que não estou sozinho nessa, vários maridos me acompanham nisso aí. Mas a minha mãe trabalhou muito tempo como empregada doméstica, minha sogra trabalha até hoje, e é uma relação interessante, né? É que a empregada doméstica, ela passa a conhecer a dinâmica da casa, porque ela está ali todo dia, o tempo todo, né? E aquela meninazinha, ela não só trabalhava, mas ela morava ali na casa de Naamã, então ela tomou ciência do que acontecia por ali, e como uma menina muito crente no Deus de Israel, conhecedoras dos milagres que o profeta Eliseu havia realizado, cheia de empatia pelo seu patrão, ela expressa diante da sua senhora, né? Ah, se o meu patrão tivesse lá em Israel diante de Eliseu, ele seria curado da lepra. Tudo que a esposa de Naamã queria era isso, que ele fosse curado da lepra. Então ela fala para o esposo fala para o rei então pega, escreve uma carta e diz, olha, vai lá, que vamos ser curados da lepra então, você é importante para mim, para o meu reino, e eu quero você bem. Naamã, então, ajunta um tesouro, né? Ele vai levar um verdadeiro tesouro ao rei de Israel. Né? São 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro. Né? Para se ter uma ideia do valor que Naamã estava levando, o valor de prata que ele leva era 6 vezes mais do que tinha sido pago pelo monte onde foi construída a cidade de Samaria. Então, a cidade de Samaria estava construída em um monte que foi comprado pelo rei Onri, e o rei pagou 5 vezes menos do que o valor que Naamã estava levando em prata. Naamã estava levando 340 quilos de prata,
né? É um tesouro, realmente, ele estava levando 68 quilos de ouro, 10 roupas de festa. E ele, então, viaja até Israel. Geograficamente, a distância é uns 600 quilômetros. E ele chega ao rei de Israel. Quando ele chega ao rei de Israel, ele entrega a carta, né? E o rei de Israel lê a carta e fica desesperado, rasga sua veste. O rei vai dizer, né? Eu sou, porventura, Deus com o poder de tirar a vida ou dar a vida. Isso aqui é um indício, né, de que Naamã era um homem condenado à morte. Porque o rei está dizendo, eu tenho o poder de dar a vida ou tirar a vida para que o rei da Síria mande a mim este homem para eu curá-lo da lepra. E o rei, então, sem nenhum conhecimento de Deus. Interessante isso, né? A meninazinha estava lá na Síria, 600 quilômetros longe de Israel, mas ela conhecia o Deus de Israel. O rei que estava em Israel não conhecia o Deus de Israel, né? Era uma criança e um adulto. E a criança conhecia muito em resultado do que os pais dela haviam ensinado, e o rei de Israel não conhecia. É irônico isso, porque quando foi instituída a monarquia em Israel, e mesmo antes de ser instituída a monarquia, lá em Deuteronômio, Deus já havia determinado que o rei deveria ter uma cópia do livro da lei, uma cópia de Deuteronômio, o livro que trata da aliança, do comportamento do rei, dos deveres, né, do rei como um servo de Deus. Mas o rei de Israel era de uma dinastia que muito infiel a Deus, se ele não conhecia o Deus de Israel. Bom, o episódio se passa no palácio, mas uma habilidade que nós seres humanos temos é a habilidade de divulgar as coisas, né? De espalhar o que acontece na nobreza. Hoje tem muitos sites, né, de fofoca, até no meio cristão, né, a gente tem, né, sites de fofoca gospel, né? Mas isso não é novo, é muito antigo. Então, o que acontece no palácio rapidamente chega na casa do profeta. Porque o verso 8 vai dizer, ouvindo, porém, Eliseu, né, que o rei havia rasgado as vestes. Então, chega lá no palácio, chega na casa, o que acontece no palácio, chega na casa do profeta. E aí Eliseu, do alto da sua tranquilidade de viver na presença de Deus, Eliseu tem um ministério muito poderoso e muito pacífico também. Eliseu era um profeta pacífico, né? Aparentemente ele era um homem de paz, pelo que a gente vê na história dele, né? Naquele episódio em que a cidade em que ele está é cercada pelo exército sírio, o servo levanta desesperado, mas Eliseu está em paz. Eliseu está em paz, né? Essa é uma característica das pessoas guiadas pelo Espírito, né? Essa tranquilidade, né? Essa disposição em deixar o Espírito conduzir, não olha para situações com os olhos carnais, mas olha com os olhos espirituais, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, Eliseu, com essa tranquilidade, diz assim, rei, por que você rasgou as suas vestes? Deixa o homem vir aqui em casa. Deixa ele vir aqui, ele vai saber que há profeta em Israel. Não é um gesto de exaltação de Eliseu, mas é um homem que entendia que era representante de Deus. Então, quando ele diz, sabe, ele vai saber que há profeta, ele está querendo dizer, ele vai saber que há um Deus em Israel. Ele vai saber que há um Deus em Israel. Às vezes nós tendemos a confundir, né, a ousadia no espírito com a altivez humana. Não é o caso de Eliseu. Eliseu era um homem, era um servo de Deus. Ele havia mostrado isso quando deixou uma família muito rica para acompanhar Elias. Eliseu deixou uma família muito rica. A família de Eliseu era muito rica. Como é que a gente sabe disso? Quando Eliseu aparece na história, ele está arando a terra com 12 juntas de boi. 12 juntas de boi. Era muito animal, né? Então, ele era um homem de uma família muito rica, o Espírito de Profecia revela isso também. Então, ele já havia deixado uma posição de muita riqueza para ser servo do profeta Eliseu. A Bíblia diz deitar água nas mãos de Elias, né? Então, Eliseu era um homem humilde,
E o que ele diz aqui é na ousadia do Espírito Santo. Ele diz, deixa o homem vir aqui em casa, ele vai saber que tem profeta. Ele vai saber que há Deus em Israel. E aí o texto diz que Naamã foi com seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Toda a comitiva vai até a casa do profeta. E aí o profeta manda um servo, penso eu que nem era Gease, o servo que recebe nome, né? Porque a Bíblia não diz mandou Eliseu Gease, mas diz mandou um servo. E o servo dá um recado, olha, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar purificado. Aqui, irmãos, acontece algo assim que é a gota d'água para Naamã. O seu orgulho é ferido. Seu orgulho é ferido profundamente. Ele é profundamente ferido com essa atitude de Eliseu. E eu coloquei o título da nossa mensagem nessa manhã de O Nosso Maior Desafio, porque esse, de fato, é o nosso maior desafio, o orgulho. Esse é o nosso maior desafio. Agora, é interessante a maneira como Deus vai trabalhando, né, a história de Naamã. Deus, ele aprende a lidar... Aprende não, né? Não posso usar essa palavra para Deus. Deus é, né? Deus é pleno, né? Então ele não aprende. Mas Deus sabe lidar conosco dentro da nossa limitação pecaminosa. Dentro da nossa limitação pecaminosa. E Deus vai nos preparando, Deus vai nos quebrantando pouco a pouco para lidar com o nosso orgulho. Deus vai nos quebrantando através das experiências da vida, através dos aprendizados que nós vivenciamos, seja de maneira natural, ou seja, como a gente popularmente costuma dizer, quebrando a cara. Deus vai nos ensinando. E Deus foi trabalhando com Naamã. Por quê? Primeiro, ele vai viajar aí 600 quilômetros, mas baseado na palavra de uma provável menina, uma criança, vamos colocar desse jeito, né? Então, ele vai viajar baseado, né, na fala de uma criancinha. Imagina, né? Não só uma criança, mas uma criança escrava. Não era uma criança da nobreza, tá? Era alguém que fazia parte do grupo de escravos. Mas a vontade de Naamã ser curado era tão grande que ele dá esse voto de confiança à menina, e ela também tinha um bom testemunho, né? E quando nós estamos em desespero, a gente segue, né? Várias sugestões que nos dão. E juntando o desespero de Naamã com o bom testemunho da menina, ele achou que valia a pena arriscar. Então, ele segue uma dica de uma escrava, talvez uma menina. E aí ele viaja até o rei de Israel. Outro processo de quebrantamento, porque a Síria era a nação dominante naquele relacionamento. Entre Israel e Síria, a Síria é quem estava dominando. Eram duas nações parentes, Israel e os sírios eram parentes, né, que oscilavam. Às vezes Israel estava no poder e dominava, às vezes a Síria. No momento de Naamã, a Síria estava dominando Israel. Isso era humilhante também, porque se a Síria ganhou a guerra, na cultura da época, o Deus da Síria era mais forte que o Deus de Israel, né? Outro quebrantamento, ele tem que se recorrer à ajuda, né, de uma nação que estava sendo dominada por eles. E aí ele vem. Ele vem trazendo uma carta do rei, né, uma excelente recomendação, e vai até o rei de Israel. Era o ambiente que Naamã estava acostumado a transitar. Ele andava nesse ambiente, era rei, era chefe de Estado, e ele vai com a sua comitiva até o rei de Israel. Chegando lá, o rei não tem o que ele precisa. O rei dá ali um espetáculo, né? Rasga a veste, faz um escândalo e tudo mais, mostra o seu destempero. E Naamã agora é enviado à casa do profeta. Se tem uma coisa que mexe com a gente,
que nos desgasta é quando você precisa resolver alguma coisa e é mandado de um lugar para o outro, é mandado de um lugar para o outro. Normalmente, quando você vai a uma repartição pública, embora os serviços públicos no Brasil tenham evoluído, né, se modernizado, ainda é uma questão que dá trabalho em vários aspectos, né? E é comum, então, nesse ambiente, você ser mandado de um lugar para o outro, né? Você vai, não, você precisa carimbar isso, mas eu não tenho um carimbo aqui, você tem que ir lá em tal lugar. E aí você vai lá e carimba, você, não, mas para você carimbar, você precisa de uma assinatura, e essa assinatura é lá onde você estava. Aí você volta e a gente fica, né? Como uma bola de ping-pong. Isso vai desgastando a gente, isso vai deixando a gente impaciente. E Naamã, ele já saiu de casa, foi até o rei da Síria, pegou uma recomendação com o rei da Síria, viajou uma longa distância, chega no rei de Israel, o rei de Israel não tem solução para ele. Quando ele chega na casa do profeta, onde ele acha que realmente, finalmente vai ter a solução, ele é recebido por um servo do profeta. E na cabeça de Naamã, Naamã estava acostumado com uma religião que era paga pelo Estado. E nas outras nações, os sacerdotes, os profetas, comiam à mesa do rei, eram empregados do rei. Então, na cabeça de Naamã, que se eu tenho uma carta do rei, né, e eu estava no palácio do rei de Israel agora, eu estou indo falar com um empregado do rei. Na cabeça de Naamã, Eliseu era empregado do rei de Israel. Né? Então, ele ia chegar lá e tal, resolver o problema dele. Mas ele chega lá e é recebido por um servo do profeta, que diz assim, ó, vai e se lava no Rio Jordão e você vai ficar limpo. E essa foi a gota d'água. Essa foi a gota d'água para Naamã. Aqui no capítulo 5, no verso 11, depois de receber a ordem de ir mergulhar no Jordão, o texto nos diz assim, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo. Naamã se indignou e se foi. Olha o tamanho do desafio que o orgulho coloca na sua vida e na minha vida. O texto diz que Naamã se foi. E no verso 12, o finalzinho do verso 12, ele diz, voltou-se e se foi com indignação. O orgulho de Naamã foi tão ferido que ele preferiu caminhar ou andar a cavalo, né, ou a carro de guerra, 600 quilômetros a se submeter à ordem que Deus havia dado. Irmãos, o orgulho é o nosso maior desafio. Porque Naamã preferiu caminhar 600 quilômetros de volta para casa, leproso, a se submeter à ordem de Deus. E caminhar 600 quilômetros para casa era caminhar para a morte, porque ele tinha um problema. Ele tinha um problema que poderia tirar a vida dele. Mas o seu orgulho foi ferido. Seu orgulho foi ferido. Olha só essa citação aqui de Ellen White, do livro Profetas e Reis. Ele diz assim, ó, a fé de Naamã estava sendo provada enquanto o orgulho lutava por predominar. O orgulho lutava por predominar. Como a gente viu, né, a história, mas a fé triunfou e o arrogante sírio submeteu o orgulhoso coração e curvou-se em submissão à vontade revelada de Jeová. Então, agora, o orgulho estava lutando e, a princípio, o orgulho prevalece, porque Naamã, indignado, decide voltar para casa. Decide voltar para casa, o que significava voltar para a morte. Mas os seus servos conversam com ele e ele decide dar um voto, né, de confiança ali aos seus servos e a orientação do profeta. Agora, antes de dar esse passo de fé, Naamã teve que vencer esse orgulho. E o orgulho faz com que nós queiramos controlar Deus. O orgulho é algo tão pernicioso que faz com que nós queiramos controlar Deus. No verso 11,
Naamã, ele apresenta para você e para mim o que ele esperava que Deus fizesse. Porque ele sai do palácio e vai à casa do profeta. Então ele sabe que se o rei não tem nada a ver com Deus, o profeta tem, porque profeta entende-se que é alguém que fala em nome de Deus. E ele sabia disso, porque no seu roteiro perfeito para o milagre, no verso 11 ele diz: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então Naamã tinha um roteiro de como o milagre aconteceria. Ele já tinha na sua cabeça como é que Deus ia operar. Isso é o orgulho que faz com que nós queiramos controlar Deus, como que nós queiramos controlar Deus. E isso, irmãos, o orgulho ele está entranhado na nossa natureza e nos acompanha na igreja. A gente quer que as coisas saiam da nossa maneira. A gente quer que as coisas saiam da nossa maneira. A gente quer que tal pessoa faça isso e faça da nossa maneira. A gente quer que a ordem do programa saia à nossa maneira. E a gente, eu já disse aqui em outras vezes, a gente às vezes mascara, né, o nosso pecado com várias desculpas, né? Fala, não, tem que ser assim porque o melhor é assim, Deus gosta assim, Deus gosta disso aqui, Deus gosta disso aqui, mas às vezes é só o meu eu que gosta, é só o meu eu que gosta, é só o meu orgulho que quer daquele jeito. E Naamã, ele acostumado a controlar, né? Naamã estava acostumado a controlar porque era general, era um estrategista. Então, ele estava acostumado a alcançar os seus objetivos pela força do seu próprio braço e pelas suas habilidades. Quando ele tinha que ver com se relacionar com os deuses, ele se relacionava na base da barganha. Ele fazia uma oferta grande e pronto, está pago e vamos seguir a vida. Quando Deus encontra Naamã, Deus precisa quebrantar o orgulho do profeta, o orgulho do general, aliás, o orgulho do general. E Deus dá uma ordem que humilhava esse orgulho, mergulhar no Rio Jordão. Os rios que ele menciona, né, Abana e Farfar, eram rios muito belos lá da Síria, e as margens daqueles rios eram usadas para culto idólatra. Então, entrar ali e mergulhar naqueles rios não era humilhante para o general. Ele já estava acostumado a fazer seus sacrifícios ali na beirada daquele rio e tudo mais. Então, o orgulho dele não seria ferido, mas mergulhar nas águas do Rio Jordão era um golpe duro ao seu orgulho. O servo dele, de Naamã, até vai dizer, olha, se o rei tivesse dito algo muito difícil, você não faria. E isso está alinhado com o orgulho humano. A gente vê muitas pessoas fazendo coisas muito difíceis. Tem pessoas que se propõem a andar longas distâncias ajoelhados, subir escadarias ajoelhados. Tem gente que gosta de se martirizar, né, se chicotear e penitências e tudo mais. Tudo reflexo do orgulho humano tentando resolver os problemas com a força das suas mãos. E aquela fala do servo de Naamã tocou o coração dele. Falou, olha, se ele tivesse pedido algo muito difícil, você não teria feito? Então, uma coisa simples, é óbvio, é lógico, a gente já está aqui, a gente já andou 600 quilômetros, já estamos perto do rio, viemos até aqui, meu amigo, vamos dar mais esse passo. E aí, a fé prevalece, ele vai, mergulha no rio e é curado da sua lepra. E a sua pele, né, fica como a pele de uma criança, né? Olha que procedimento estético, hein? Imagina, né, a pele como a pele de uma criança. Agora, para Naamã chegar nesse ponto, ele primeiro precisou ser curado de uma lepra muito mais grave, a lepra invisível do orgulho, a lepra invisível do orgulho.
Irmãos, nós estamos reunidos aqui nessa manhã e o propósito da sala 57 é muito claro. É o batismo do Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. E não são os pecados visíveis, não é a nossa lepra visível que impede o batismo do Espírito Santo. É a lepra invisível do orgulho. Essa lepra, ela impede o batismo do Espírito Santo. O orgulho atrapalha a nossa vida em tudo. O orgulho atrapalha a nossa vida em tudo. Eu quero compartilhar com você mais 2 citações do Espírito de Profecia para a gente finalizar, que mostra como o orgulho atrapalha a gente, né? Essa aí eu já li. Olha só essa outra frase do Primeiros Escritos, página 119 e 120. Se o orgulho e o egoísmo fossem colocados de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. E olha o contexto em que essa citação é colocada. Anjos têm sido ofendidos e Deus desagradado pelas horas que são gastas em justificação do eu. Vi que Deus não se curvará para ouvir alongadas justificações e ele não deseja que os seus servos o façam. E assim se esbanje precioso tempo que devia ser empregado em mostrar aos transgressores o erro de sua conduta e tirando almas do fogo. Então a citação aqui fala de remover a maioria das dificuldades. Ela é colocada num contexto em que as nossas discussões acaloradas e longas são longas e acaloradas por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Eu tenho visto pessoas entregar suas funções na igreja e elas fazem isso aqui, elas têm longas justificações do eu. E a pessoa coloca, o pessoal não apoia, a igreja não me reconhece, não me valoriza, o irmão me ofendeu e tudo mais. Mas por trás dessas questões está o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E se isso fosse colocado de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. E o que é que aconteceria então? Nós avançaríamos, nós aproveitaríamos esse tempo dessas longas discussões, empregando o tempo gasto nessas discussões para mostrar aos transgressores o erro da sua conduta e tirar almas do fogo. Então, o orgulho atrapalha o agir de Deus em nós, como estava atrapalhando a cura de Deus em Naamã. O orgulho atrapalha o avanço do evangelho e o orgulho atrapalha também a nossa felicidade. Olha só essa última citação aqui, ó. O coração humano jamais conhecerá a felicidade até que se submeta a ser moldado pelo Espírito de Deus. Então, o orgulho é um empecilho, é uma lepra invisível que assim, é mortal para todos nós. É mortal para todos nós. E eu coloquei o título na mensagem, né, do nosso maior desafio. E quando a gente usa, né, alguns pronomes que generalizam o problema, aí o impacto sobre nós fica menor. Então eu quero dizer aqui que o orgulho é o meu maior problema. O orgulho é o meu maior problema, é o meu maior desafio. O orgulho é o meu maior desafio. E o orgulho, ele me acompanha, né, em toda a minha vida, o orgulho me acompanha. Onde eu vou, no ministério, em casa, aqui na sala 57 também, o meu orgulho, ele está lutando o tempo todo para sobressair, E nós precisamos tomar a decisão de nos submeter, entregar o controle, né? Deixar Deus controlar.
parar com esse negócio de ter esse roteiro, né? Não para a gente ir para a desorganização, não é isso. Mas estar disposto a, quando o profeta não vir ter comigo, não se colocar de pé, não invocar o nome de Deus, não passar a mão sobre a lepra e me curar, eu não ficar indignado. Eu dizer, eu achava que ia ser assim. Eu havia me planejado para ser assim, mas o Senhor não quer assim, Deus? Então tá bom. É para eu ir até o rio e mergulhar? Ok, eu vou lá e vou me mergulhar, porque o Senhor é Deus e eu sou apenas um servo. Então a gente tem um roteiro, a gente tem uma estrutura, como tem na sala, como tem na igreja. Mas nós precisamos estar dispostos a submeter a nossa vontade a Deus, à vontade de Deus, e deixar Deus conduzir a nossa vida de acordo com o querer dele. Irmãos, nós jamais seremos batizados com o Espírito Santo, até que estejamos dispostos a nos submeter a ele, a submeter o nosso coração à vontade dele. Eu creio, do fundo do meu coração, que nós somos sinceros nessa busca. Nós somos sinceros nessa busca. Agora, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que o maior desafio para eu ser batizado com o Espírito Santo é o meu orgulho. E hoje eu quero clamar a Deus que me ajude a, como Naamã, submeter o meu coração orgulhoso à vontade revelada da palavra de Deus. Mergulhar no rio e ser curado da lepra, do orgulho. E onde eu for, testemunhar para a glória de Deus. E eu quero fazer esse convite a você também, que você olhe para dentro do seu coração e veja se ali tem a lepra do orgulho e permita que Deus cure você dessa lepra. Porque depois que ele curar a gente dessa lepra, ele vai curar a gente de outros problemas visíveis. Mas enquanto isso não acontecer, Deus não pode curar a nossa carne enquanto ele não curar o nosso coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mano, nós temos uma sala feita aqui, lá no começo, em que você abre o coração e faz algumas declarações que marcaram a vida das pessoas aqui. Algumas vezes essas declarações ecoam no coração deles até hoje e elas voltam num sentido muito positivo. Foi quando você mostrou um lado humano do pastor. E a gente, há algum tempo, tenta desconstruir a ideia do homem de ferro, né? De que nós, pastores, somos pessoas apenas mais responsáveis, chamados pelo Senhor, claro. Mais responsáveis, porque a nossa função faz isso com a gente, né? A gente está sempre no telhado de vidro, nós somos muito visados o tempo inteiro, né? E quando você, em outro momento, abriu o coração aqui, reverberou de uma maneira muito saudável no coração das pessoas, porque eles viram que nós somos seres humanos suscetíveis a tudo que eles mesmos são, com responsabilidades maiores. Quando você fala desse orgulho, e você fala que só depois que o Espírito Santo quebrar isso é que a gente vai conseguir tê-lo de fato, e é uma verdade isso, que ele trabalha para a gente ouvir a voz dele, né? E quando a gente ouve a voz dele, a gente tem que se submeter, porque se a gente não se submeter, não vai rodar. Na sua introspecção, qual é o maior prejuízo quando a gente dá vazão ao orgulho? Ô, Wagner, aí eu só posso falar do pessoal, né? Eu não consigo fazer essa análise de outra pessoa, de outro ser humano, né? A minha pergunta, inclusive, é Fernando por Fernando. Tá, Fernando então variante Fernando. é assim, eu tenho visto que a gente gosta, eu gosto, né, de mascarar as coisas. Eu gosto de mascarar as coisas. E a gente vive esse dilema, né, de seguir a Cristo e aprende
coisas, né? Aprende liturgia e tudo mais. Mas até dentro da última mensagem que eu te mandei, né? Eu cresci na igreja e uma coisa que eu sempre defendi desde muito jovenzinho, né? Como ancião e depois no ministério, eu sempre entendi, sempre acreditei e continuo acreditando que nós devemos começar pelo revamento espiritual. E aí, nós nos encontramos aqui na sala 57, né? Nós nos encontramos aqui na sala 57. E aí foi maravilhoso, né? Eu lembro logo quando a gente começou, né? Às vezes você e eu, a gente se ligava, né? E a gente conversava muito tempo e tudo mais. E aí começou, passamos 6 meses, passou 1 ano, 2 anos, eu acho que já está aí há uns 3 anos, né? Nessa caminhada. E eu fui meio que desanimando, né? Da caminhada. Eu louvo a Deus porque os irmãos aqui da sala nunca me deixaram, né? Sempre mandando mensagem, sempre mandando uma oração e tudo mais, né? E eu nunca abandonei a sala, né? De vez e tal, mas bem, não tão assíduo quanto no princípio, né? Intermitente, né? Isso, exatamente, intermitente e tudo mais. E aí, há algum tempo, eu não sei precisar quanto tempo, né? O Espírito Santo me falou, né? Falou a minha mente, ao meu coração, né? Dizendo, olha, Fernando, você sempre advogou que nós deveríamos ter um movimento de busca do Espírito Santo, né? E aí tem a sala e você nem está entrando na sala, né? E eu vi, então, assim, que quando eu fui pensar, né, por quê, nós conversamos algumas vezes sobre a dinâmica da sala, né? Nós conversamos sobre a dinâmica da sala, sobre a questão do tempo e tudo mais, né? E você colocou o seu ponto de vista, eu coloquei o meu e tal. E pouco a pouco eu fui assim, falando, não, não é do jeito que eu imagino que deve ser, então eu vou, eu vou me envolver, mas não vou ficar mergulhado de cabeça, né? Aí entra a questão do orgulho, né? O prejuízo é esse. O prejuízo é esse. E nesse processo eu acabei retrocedendo em algumas conquistas espirituais que Deus havia me dado, né? Eu acabei retrocedendo. Por quê? Porque como a dinâmica não está saindo da minha maneira, então beleza. Se não é do jeito que se o profeta não vem ter comigo, se ele não se coloca de pé, se ele não invoca o seu Deus, se ele não passa a mão sobre a lepra e cura o leproso, então eu volto para a Síria, eu volto a caminhar, eu vou caminhar para a morte, mas pelo menos eu estou mantendo a minha dignidade, eu estou fazendo do jeito que eu quero, eu que estou no controle, né? Então, esse é o nosso grande prejuízo, né? E eu creio do fundo do meu coração que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. Não quando a gente começar a devolver dízimo, não vai ser quando a gente virar vegetariano, não vai ser quando a gente parar de adulterar, quando a gente parar de roubar. O Espírito Santo vai ser derramado sobre nós quando nós tivermos a disposição de reconhecer. Eu não aceito um cargo na igreja porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto do ancião, porque eu não gosto do irmão fulano de tal, porque eu não gosto da maneira como essa igreja aqui trabalha, não é do jeito que eu quero. Eu não faço, eu estou entregando meu cargo, não é porque alguém não me apoia, não é porque o pastor não me visita, eu estou entregando porque o meu eu quer que seja de um jeito e está acontecendo de outro. Então é por isso que eu estou entregando. Eu não vou submeter o meu eu a essa maneira aí que vocês estão propondo. Quando nós entendemos isso e quando nós reconhecermos isso, o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós, porque ele vai ter um grupo de pessoas que estão submissas a ele, submissas a ele. Então, o maior prejuízo
que o orgulho causa a nós é o nosso retrocesso espiritual. É o nosso retrocesso espiritual. E nós vamos ficando mais tempo aqui nessa terra, mais tempo na sequidão do vale de ossos secos, né? Porque não submetemos o nosso eu. Você manda um texto para mim abrindo o coração, né? Eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. E confesso que eu ansiava por isso. Porque você, pastor Celso, pastor Adevaldo, Roberto Carlos, nós formamos esse grupo inicial da sala. Se eu estou esquecendo alguém, você me ajuda. Era eu, você, Adevaldo, Roberto Carlos e Celso, estava sempre presente com a gente. E nesse núcleo aqui, a gente começou a tomar as primeiras decisões, estabelecer algumas coisas. Depois a gente recebeu, por exemplo, o pastor Ivo, que foi uma marca aqui na sala, também não está conosco, não tão presente. É amigo nosso, amo o Ivo, presente demais, ele é um cara, mas não está presente aqui na sala com toda a frequência. E não só o Ivo, outros pastores que já estiveram mais frequentes não estão mais. E outros que não estavam, estão. A gente tem aqui, nessa lista que eu estou lendo aqui agora, pastores que estão aqui. Ó, Flávio está aqui com a gente há um tempão. Pastor Abdoral depois veio e não saiu mais. A gente tem o pastor Jairo Souza aqui, ó. Tem tempo que está aqui com a gente. Grandão. O Eliabe, desde aquele encontro com a gente, lá até antes disso. E depois o senhor foi trazendo outros e montando esse time que hoje nós temos muito forte, né? Com pastor Delmar, Ednei, Flávio, Gilberto Ludogério, Gilson, Jairo, Joaquim, Armindo, Eliabe, Esmeraldo, Luiz, esses nomes que eu estou citando aqui, pastor Arão, que estava aqui, dentre outros que entram sistematicamente. E assim, eu acredito, Fernando, que isso só pode ser pelo mover do Espírito Santo. Não tem outro jeito, cara. Tem que ser assim. E no momento... Mensagem para 296. Ela está intrometida esses dias, vai entrando na conversa sem ser chamada. Você cita no texto que esse orgulho faz com que você comece e não termine muitas coisas. Você fala isso no texto. Por que acontece isso? Olha, o João 15:5, né? Que é um texto que está no contexto ali de Espírito Santo. Jesus diz assim, né? Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E o orgulho, a base dele é a independência de Deus. Então, toda vez que eu me movo no orgulho, eu vou me mover sozinho. E eu creio claramente que, além de outros aspectos, claro, né? Não é o caso aqui. Mas o orgulho, ele me leva a agir independente de Deus. Toda vez que eu agir independente de Deus, eu vou começar algo e não vou conseguir avançar. Porque sem Cristo, que vem a nós pelo Espírito Santo, a gente nada pode fazer. Então, é um outro dano que o orgulho causa a nós. Eu não, assim, não consigo nem, talvez, sistematizar como é, mas é desse jeito. O orgulho leva a gente a agir independente de Deus. E sem ele, a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. É um período de dependência muito curto, né, Fernando? A gente depende um período, depois desiste dessa dependência, toma o controle de novo. Quando a gente toma o controle de novo, o vento para de soprar. Não tem mais vento na vela. Aí você perde força. E aquilo que você estava com muita vontade de fazer, você perde a vontade e recua. Logo depois, você retoma algum fôlego e começa de novo.
o vento começa a soprar, você começa a depender de novo, daqui a pouco descontinua isso. O problema é que isso cria um calo, cara. Calo mesmo. Ele tira a nossa sensibilidade, tira a nossa crença. E isso faz com que a gente duvide de processos, duvide de pessoas, duvide de si mesmo. E passe, esses momentos de ida e vinda, vão calejando a fé, de maneira que daqui a pouco tá difícil acreditar, cara. É E exatamente isso aí. O caminho a Cristo, Ellen White até trabalha isso, né? Num capítulo lá chamado Consagração, né? Ela trabalha isso. E essas muitas aproximação e afastamento de Deus, elas nos fazem duvidar, nos fazem duvidar. E eu vejo, Wagner, que esse processo é a luta do orgulho, né? Porque a gente se entrega para Deus, mas aí às vezes Deus começa a conduzir a gente por um caminho que a gente não quer. Começa a conduzir a gente por um caminho que a gente não quer. Leva a gente a fazer coisas que a gente não quer fazer. Então, a gente fala, não, eu vou, eu vou tomar o controle de novo, porque esse caminho aqui não está me agradando, né? Então, assim, é um processo até perigoso, é um processo até perigoso para a nossa salvação, né? Porque a gente, a salvação, a gente precisa deixar Deus conduzir a gente, o Espírito, né? Guiar a gente, até para nós alcançarmos essa felicidade desse último texto aqui, né? O coração humano jamais conhecerá a felicidade, a menos que se submeta a ser moldado pelo poder do Espírito, né? Então, assim, nós seres humanos somos uma coisa, sei lá, tremenda, porque a gente quer a felicidade, mas a gente quer alcançá-la pelas nossas mãos, é impossível. A gente vive uma luta constante, né? E só bate cabeça, infelicidade e problema, e dor de cabeça, e frustração, e a gente vai transferindo culpa, e a gente vai entrando num redemoinho que a gente olha assim e fala, misericórdia, Deus, onde é que eu vou parar com essa vida? você já pensou em desistir por conta disso? Do ministério mesmo? Várias vezes, né? Porque a gente entra num turbilhão, assim, de emoções, é o Espírito Santo dizendo assim, meu filho, você está vivendo isso por sua causa, né? E aí o orgulho fica mais ferido ainda, porque não tem nada pior para o nosso orgulho de que a gente ser acusado de ser o responsável, né? A gente quer colocar a culpa em alguém, né? Quer colocar a culpa em alguém, né? Aí o Espírito Santo diz, olha, se você deixar eu conduzir, você não vai ver, é você que está causando o seu próprio sofrimento, né? Aí a gente fica mais bravo ainda e a gente acha que desistir é o melhor, né? Como muitas pessoas desistem de cargos, né? Desistem de trabalhar na igreja, e aí a gente justifica isso de um monte de jeito, de um monte de forma, né? Mas a responsabilidade é nossa, é o orgulho que está levando a gente, não, eu vou ficar aqui no, no, no meu cantinho, e eu penso várias vezes, né? É, a minha esposa mandando mensagem aqui, deixa eu ver. A esposa já está chamando para lavar a louça do almoço de ontem, que ele não lavou, e ela tá brava lá. Gente, vocês estão vendo minha voz hoje, tá meio voz de locutor de rádio, da meia-idade. É porque eu tô com uma tosse insistente e tá me atrapalhando um pouquinho, mas de vez em quando eu fecho câmera e áudio aqui é para poder assistir a minha garganta que tá pedindo socorro, mas fica tranquilo que vai dar certo. Eu acho que a internet do Fernando deu uma travada lá. Engraçado, queridos, como o Espírito de Deus sopra, né? Eu estava com muita vontade de conversar com o Fernando sobre o texto que ele mandou para mim. E ele mesmo entra no assunto e vai chamando o texto. Um texto em que ele abre o coração e explica por que que ele deixou de frequentar a sala com frequência, por causa dessa questão do orgulho, muitas vezes, dessas idas e vindas.
momentos altos e baixos da vida espiritual, ele busca avançar e às vezes recua, avançar e recua. Foi um texto muito bonito que ele manda para mim e que me fez refletir muito, muito mesmo, sobre tudo que ele me disse. Pediu para que eu tivesse paciência, que como é que pode ter assim, paciência com ele, que eu paciência com alguém, né? Mas é que ele estava muito afim de pegar de novo e apresentar a sala com a gente, e retomar, que eu glorifiquei tanto a Deus quando ele me mandou isso, porque o Fernando é uma peça fundamental aqui, como todos os outros são. Ele está lá desde o comecinho, como pastor que acreditou nesse movimento e colocou a cara dele aqui. Isso aí é tão relevante porque a gente não tinha noção de que a sala tomaria essa proporção que ela tomou, né? E, e foi pelo impulso desses homens que tiveram coragem de se colocar à disposição aqui, de enfrentar tudo, todo dia, né? Para poder oferecer essa opção de busca pelo Espírito Santo aí na vida. Deixa eu chamar o amigo aqui. Eu estava esperando você voltar, porque acho que a luz aí deu um pico, né? Ah, Isso, e deu uma falhada aqui, deu. agora eu estou no... o Wi-Fi não conectou, estou no 4G. Mas eu estava dizendo, né, você falou sobre desistir, né? Seria muito mais confortável desistir do ministério, né? É, tempo com a família, tempo com a... Tá em casa, assim, tem um horário, né? Quando eu trabalhava na oficina, eu sabia que eu ia entrar... É o tal do controle, né? Eu ia entrar em casa, eu ia entrar na oficina às 7h30, saía às 6 e, boa, estava em casa, né? É, mas seria apenas voltar para a Síria, né? Seria apenas voltar para a Síria. Então eu clamo a Deus para que Ele me mantenha firme, mesmo com todas as minhas dificuldades, que Ele me mantenha firme aí, e não só firme no ministério, mas firme aqui, né? Na busca pelo Espírito Santo, juntos, né? Para a glória de Deus. Eu estava falando sobre o texto que você me mandou, e enquanto você pregava, rapaz, eu conversava com Deus, falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para o Fernando e perguntar se a gente pode conversar sobre esse texto. E você entra no texto e oferece a opção naturalmente para a gente aqui, o Espírito soprando, que a gente tinha que conversar mesmo sobre isso. E no próprio texto você fala do desejo de recomeçar intensamente, de estar aqui na sala, de apresentar a sala, porque eu já tinha pedido para você fazer isso em algum outro momento, e voltar a engatar aqui com a gente, acelerar o processo. E eu fiquei muito feliz com isso, cara, e glorifico a Deus, porque você é muito importante para mim, cara, para mim. O dia que eu tive na sua casa, entrei na sua casa, conheci sua família, fizemos aquele congresso, eu pude abraçar você pessoalmente, ter um momento contigo foi muito importante. E assim, eu pago muito alto para não perder nenhum de vocês, pastores aqui, que começaram essa caminhada com a gente. O Moreira é um outro que esteve lá desde o comecinho com a gente e que a gente está trabalhando inteiramente, intensamente para que o momento que ele voltar para cá também seja um movimento definitivo. Ele passou por algumas dificuldades. Só um minuto, queridos. É um homem de Deus, temente a Deus, está se reconstruindo e eu tenho certeza que na hora que ele colocar o rosto dele aqui de novo, vocês vão ver que bênção. E eu não deixei de ter contato com o Moreira, não deixei de orar com ele, não deixei de conversar. A gente não explica tudo para vocês e não fala tudo para vocês aqui, porque não pode ser, nem é necessário fazer isso, porque as pessoas têm a sua vida e tem um fórum íntimo que a gente não pode entrar nessas questões e nem expor ninguém gratuitamente.
Mas é um homem de Deus, ele acredita, ama a Sala 57, só está numa intermitência, mas vai estar de volta. Esse time, Fernando, eu acredito que Deus levantou para fazer uma obra especial. Ontem, quando eu vi o meu departamental de jovens pregando, o que ele pregou, conversando com o Espírito Santo, orando diretamente a ele numa reunião, eu glorifiquei a Deus, porque eu sei que esse é o caminho. E quando nossos pastores se inclinarem para isso, a igreja vai ser outra, Pai. Eu creio, cara, profundamente nisso aí, e a gente precisa se juntar, remover as desinteligências, né? Como diz no Atos dos Apóstolos, um eufemismo, né, para as nossas burrices, né? Desinteligências, né? Um nome bonito Remover para isso. ela, né? Oi? Um nome bonito para burrice, né? Exatamente, né? Ellen White diz remover as desinteligências, né? É verdade. E aí o céu não vai mais poder conter esse dom. E eu não tenho dúvida, o orgulho é o nosso maior empecilho hoje. É uma ilusão, né? O orgulho é uma ilusão de que a gente está no controle, mas nunca, a gente nunca vai estar tão controlado por algo, por alguém, tão prejudicial como a gente, quando a gente está sob o controle do orgulho, E né? isso, Isso é uma Fernando, ilusão. você tá falando é muito profundo, cara. Quando você fala assim, não é deixar de adulterar, não é se tornar vegetariano. Tudo está no cardápio, né? De quem é fiel a Deus, cheio do Espírito, essas coisas não vão aparecer mesmo. E a gente tem visto aqui Deus fazendo a reforma na vida de muitas pessoas. Eu e minha família já há quase 7 meses não comemos carne novamente. Reorganizando nossa alimentação. O Espírito Santo fala, ele vai insistindo para a gente trocar os lugares que não estão adequados. Mas não, se eu fizer tudo isso sendo orgulhoso, o que que vai adiantar? Tudo isso é externo, né, Wagner? As pessoas veem o que a gente coloca no prato, as pessoas veem, né, se eu adultero ou não. Ah, nem todo mundo está vendo, mas você não adultera sozinho, então pelo menos um está vendo, né? Então as pessoas veem. Agora o orgulho, igual você falou aí, né? Tem parte na mensagem que é de foro íntimo nosso aí, mas isso aí ninguém viu. Isso que eu te falei na mensagem, ninguém viu, né? E esse é o problema. Esse é o problema. Eu imagino o cenáculo lá em Jerusalém, Pedro dizendo para João coisa que João nunca tinha visto, né? Mateus falando ali para Tiago, né? Coisas que um nunca tinha visto, mas estava ali no coração, entendeu? E se Deus enche aqueles homens do Espírito com aquilo no coração, seria para a perdição deles. Seria para a perdição deles e a igreja acabaria ali, o evangelho eterno não avançaria. Então, Davi diz, né? Se eu no coração contemplar a iniquidade, se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Porque Deus não pode agir na carne enquanto ele não age no coração. Deus não curou Naamã enquanto não curou o coração de Naamã. A hora que o coração se rende, aí Deus faz o restante. Porque aí, meu amigo, é entre nós e Deus. A hora que entre nós e Deus está resolvido, aí Deus começa a agir no externo. Então, reforma, tudo isso faz parte. Mas isso não vai substituir a entrega do eu a Deus. Isso não vai substituir a entrega do eu a Deus. A gente percebe o estrago do orgulho quando Satanás rachou o céu. Ele quase racha no meio, né? Porque de cada 3 anjos, um caiu. Se ele trabalha mais um pouquinho, ele tinha rachado no meio o céu. Por causa desse danado aí. Sim, e qual era a questão dele? Era, não precisamos de Deus, porque ele dizia, nós não precisamos da lei de Deus. Não dá para você separar a lei de Deus de Deus. Ele estava rejeitando Deus, nós não precisamos de Deus, né? O orgulho é isso, eu não preciso de Deus. Aí eu não preciso do meu irmão, eu não preciso da igreja, eu não preciso de... Eu vou ficando sozinho, entendeu? Eu vou agindo sozinho. Eu vou me tornando independente, né? Então, assim, isso aí é nefasto para nós, né? E assim, é duro reconhecer, é vergonhoso reconhecer, né? Porque aí você mostra o coração, a gente não quer mostrar o coração, né? Mas aí a gente mostra o coração para os outros, a gente fica pensando, poxa,
pessoal tem uma visão de mim, né? Como você falou, né? Nós pastores, o pessoal tem uma visão de mim. Se eu disser isso aqui, como é que o pessoal vai passar a me ver, né? Ó, a ilusão do orgulho, né? E tá todo mundo no mesmo barco e um tendo vergonha de falar, o que que vão pensar de mim, né? É só quem entendeu ainda que é pecador que acha que alguém acredita que algum ser humano é bom por si mesmo. Cara, enquanto a gente não abre o coração, não... A igreja primitiva tinha isso, sabe, cara? Eles, eles eram transparentes, era uma igreja que tinha maturidade de ouvir, de assimilar, de amar e sustentar o outro até que ele amadurecesse. Como você disse, a gente tem que ter paciência com os novos conversos, né? Porque é isso, cara, esse negócio de ter a certeza de que você sabe que eu tenho uma dificuldade, mas você não se afasta e permanece comigo para eu vencer essa dificuldade, é que dá o senso de comunidade. É isso aí, um apoiando o outro, né? É o Esse é corpo, o né? senso. Pastor Iriabe, que está aqui, fez o sermão uma vez nessa sala, extraordinário. Você vai lembrar, certamente você estava nesse dia, em que ele abre o coração e fala sobre uma fragilidade que ele tinha e que ele venceu. Cara, sabe o que que aquilo reverberou negativamente? Em nada. Pelo contrário, ele sustentou tantos outros que tinham que vencer no mesmo lugar que ele. Cara, isso é extraordinário, irmão, extraordinário. E é essa troca franca de ideias claras sobre nossa necessidade que faz a igreja crescer. Esse lugar aqui, amigo, esse lugar aqui, ele é providenciado por Deus, eu acredito nisso. E ele provoca essas coisas. E assim, hoje nós temos um número menor do que tínhamos no início, né? Eu penso que o orgulho impacta até nisso, porque a gente embarcou aqui, né, falando, "Ixi, vai, daqui a 6 meses vai acontecer a chuva serôdia, né? Aí não aconteceu, eu falei, não foi do jeito que eu esperava, né? E aí a gente vai esfriando, né? Então, de repente, se alguém que tá aqui hoje, mas que andou meio afastado, né? O caminho é esse aqui. O caminho é esse aqui. Lógico que nós não limitamos o Espírito Santo apenas à sala, né? Não podemos fazer isso. Mas aqui, sem dúvida, é um lugar onde ele é invocado, onde ele é buscado, onde ele ensina a gente a buscá-lo, né? Ontem, numa reunião, a gente falando sobre isso, né? Uma irmã me perguntou, pastor, mas na prática, como é que é a busca do Espírito Santo, né? E uma vantagem da sala é essa, que a gente tem essa orientação, né, de como se busca o Espírito Santo, o que é a busca pelo Espírito Santo, né? Na verdade, porque não existe nada de místico, nada de mágico, né? É o pedir, buscar e bater. É o pedir, buscar e bater. Só que aqui a gente recebe uns insights que eu não recebi em outros lugares. Eu não recebi em outros lugares, entendeu? Não que o Espírito não pudesse ter dado, mas não sei, talvez meu coração não tivesse pronto. E aqui a gente vai recebendo insights que nos ajudam nesse processo, né, de busca do Espírito Santo, a começar pelo horário, né? É um horário que você levanta. Essa mesma irmã me perguntou sobre o jejum, né? Às vezes a gente acha que o jejum vai pegar Deus pelo braço e levar ele a fazer o que a gente quer, né? Mas não é, é como a parábola da semente, a parábola do semeador, né? Depois que Jesus contou a parábola e a multidão foi embora, os discípulos se aproximaram dele e disseram, Senhor, eu não entendi, o que que é? Ele falou, olha, para vocês que estão buscando, eu vou explicar. É simples. Quando a gente levanta às 5 da manhã, o que que a gente está dizendo para Deus? Não é que a gente é melhor, nem nada. Deus, olha, eu sei que existe um preço a ser pago para o Senhor agir em mim por causa da minha natureza, não por causa do Senhor, mas por causa da minha natureza. E eu estou disposto a pagar esse preço. Eu vou levantar às 5 da manhã, ou antes, né, disso. Quando eu faço jejum, o que que eu estou dizendo? Deus, tem um preço a ser pago para o Senhor trabalhar em mim e tirar de mim a minha natureza. Eu estou disposto a pagar o preço. Vou abrir mão aqui de uma coisa boa, que é a alimentação, em troca de algo melhor. E é assim, então, assim, a começar pelo horário da sala. A busca pelo Espírito Santo tem que ver com isso, né?
Porque, igual a gente já falou várias vezes aqui, né? Ah, eu não consigo levantar de madrugada, mas que horário que eu vou dormir, né? Então, quando eu me programo para ir dormir mais cedo, para acordar mais cedo, eu estou mostrando para Deus que eu estou disposto a me submeter a Ele, a estar aberto para o agir do Espírito, né? Então, aqui a gente recebe esse insight, né? Você tem um pessoal que não desiste de você, né? Tá ali mandando oração, compartilhando coisas, né? Esse vídeo aí do lóbulo, né? Pré-frontal cheio de sangue e tal, a gente recebe esse tipo de coisa, né? Então, assim, é um ambiente realmente proporcionado por Deus para a gente ter essa compreensão de quem é o ser humano, de quem é Deus, do Espírito Santo, né? O pastor Eliabe é um parceiro aí de caminhada, né? De longos anos, né? A gente se fala muito abertamente, né? Então, assim, aqui proporciona isso para nós, né? Proporciona isso para nós. Eu louvo a Deus por esse ministério aqui da Sala 57 e eu creio que o Espírito Santo trabalha em nós por meio desse ministério. Não é a sala e a gente não restringe aqui, mas eu acredito que todos, se quiserem copiar o modelo de busca das ideias, das compreensões daqui, nós vamos crescer bastante. Com certeza, né? É porque a gente precisa reconhecer que o Espírito Santo é Deus e ele não está restrito a um lugar, né? Mas eu digo de experiência própria, o meu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo mudou demais da conta. Não mudou mais por causa da minha teimosia, né? Não mudou mais por causa do quanto eu, né, me resisto a me render, mas aqui minha vida familiar, minha vida ministerial, né, minha vida individual com Deus tem sofrido uma grande alteração, né? Uma grande alteração. E que você continue orando por mim, os irmãos também, eu oro pelos irmãos, para que Deus nos ajude, né? Me ajude a me render a cada dia. Eu já contei aqui, né, uma experiência que eu tive com rendição e, irmãos, eu queria dizer que foi agradável, né, mas não foi agradável. Quando eu digo que sou orgulhoso, eu não estou fazendo média, tá, irmãos? Foi uma experiência que não foi agradável e, assim, eu preciso aprender a ter prazer em me render a Deus, tá? Conscientemente eu tenho esse prazer, consciente, assim, racionalmente, né? Você Mas o quer, coração, você isso, quer, cara, você sabe que quer, isso não é só quer, você precisa desesperadamente. Mas quando você vai para dentro, que é onde você está tocando na gente hoje, né? É dentro, irmãos, é dentro. Fora é muito fácil parecer. O uhum, problema nosso é esse. Fora é muito fácil. Eu estou sorrindo aqui. É por dentro, não tem nada a ver com esse sorriso mascarado, né? Por isso, o que o Fernando está falando para a gente é muito profundo, né? Porque Deus tem que tocar dentro. O que vem fora precisa estar acontecendo primeiro dentro, senão é mentira. é. Senão é mentira, cara. E, então, é por isso que eu coloquei o título nessa mensagem, nosso maior desafio, meu maior desafio, cara. É esse aí, é esse aí. E é muito importante a gente aprender o descompasso, porque todos nós temos esse lugar, Fernando, de algum momento dentro não ser e fora a gente parecer ser. Todos temos esse lugar. Você está então sou mentiroso? Se você não estiver lutando para Deus transformar dentro, você é mentiroso. Porque esse lugar, Fernando, de parecer, todos temos, porque a gente está no processo de amadurecimento. Você está saindo de um estágio para o outro. Ninguém sai do estágio 1 para o 2 sem passar no espaço entre 1 e 2. Tem um espaço, Fernando, entre 1 e 2. Não é 1, 2, não. Tem um espaço aqui. E quando a gente vai para o 2 aqui, tem o processo de... Minha filha criou um verbo, elasticar. Não, não existe, né?
pai, vamos elasticar. Ela disse, elasticar porque ela pegou elástico e estica, né? Então ela disse elasticar, né? E a capacidade de Deus fazia a gente ficar maior mesmo no processo. Então, quando a gente sai do estágio 1 para o estágio 2 da vida, tem um espaço aqui. Nesse espaço aqui de crescimento, tem esse momento de descompensação, de aparente desalinhamento, porque você está saindo de uma compreensão para outra. E até que dentro mude, aqui fora, nem sempre as coisas são iguais aqui dentro. Você não é mentiroso por isso. Mas se você não estiver lutando para permitir que o Espírito Santo tome todo o controle na pessoa de Cristo, se não houver luta, irmão, aí você está mentindo. E aí, ô Wagner, tem um outro perigo, cara, que é o seguinte, né? Tenho aprendido na caminhada, quando nós queremos muito algo, eu vou exemplificar assim, ó, eu já vi muitas pessoas que pregam sobre vestuário, né? Pregam roupa curta, não pode, e tudo mais. Aquilo é para mascarar uma impureza sexual no coração, né? Então, assim, o cara quer muito vencer a impureza e ele fala muito disso, repreendendo, né? É como se ele estivesse gritando para ele mesmo ouvir. E nesse processo de lidar com o orgulho, eu acredito que algumas vezes eu aprendi a mascarar com a máscara da humildade, entendeu? A máscara da humildade. Mas aqui dentro não tem nada de humildade, né? Então, esse é um perigo que a gente corre. A gente maqueia por fora a humildade, acha que tá bom, né? As pessoas vêm e falam, nossa, cara humilde, né, e tal. Enquanto aqui dentro não resolveu, né? A gente tem que tomar cuidado com mascarar, né, os nossos pecados. Fernando, é por isso, cara, que acho que vai valer muito, hein? Vai valer muito. É por isso que a gente faz isso aqui, ó, todo dia. Para essa doença, a gente aplica o remédio. E o remédio é esse aqui, ó. É o remédio mesmo. Eu não tenho a menor dúvida. O remédio é esse aqui, ó. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Não a sala 57, o que ela ensina. Isso aqui pode ser em qualquer lugar, certo? Qualquer pessoa. Não é a sala, é o que é ensinado e como a gente tenta viver isso aqui. Eu tava pensando, Fernanda, assim, nós dois aqui na tela, nós temos milhares de pessoas ouvindo a gente, e muitos desses irmãos que estão aqui nunca tiveram a oportunidade de ouvir dois pastores conversando francamente sobre a vida espiritual. Isso é de um valor, irmão. Isso é de um valor que é inestimável. Esses irmãos aqui nunca, muitos deles nunca viram dois pastores conversando francamente sobre a própria condição espiritual, como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é crescimento demais para eles. E eu louvo a Deus, Fernando, de poder dar para eles essas oportunidades. E tem gente como você que abre o coração, que fala de dentro para fora, porque a gente está provocando crescimento na vida deles. E na nossa Amém. também. Amém. Você ia falar alguma coisa depois do vídeo da vinheta. Eu vi que você encheu o pulmão aí, eu te É que você cortei. falou, né, que não é a sala, mas é o que ela ensina. É, é porque o apóstolo Paulo diz em Coríntios, né, 12, 1 Coríntios 12, que o Espírito é o mesmo. Onde houver o Espírito, vai haver unidade de ensinamento. Onde houver, o Espírito é o mesmo. Então, os princípios da sala não são da sala, são ensinamentos bíblicos,
né, que o Espírito Santo vai falar aqui na sala e vai falar em outros lugares também. Então, Pastor Delmar está dizendo aqui, isso está mexendo muito comigo. Parece que vocês estão conversando comigo. Pastor Delmar, homem experiente, servo de Deus ali, ó. Então, se isso está acontecendo no coração dele, imagina no coração de todos os outros aqui que estão percebendo isso, né? E eu amém. queria que fosse pelo texto que você me mandou e o Espírito Santo soprou nessa direção. Amém. Glória a Deus por Seja isso. Deus. Cara, assim, ó, feliz demais. Eu nunca perdi você, nós nunca perdemos você na sala, mas é muito bom ter você de volta, acelerado. Tamo junto, cara. Tamo junto. Louvado seja Deus por isso. Eu vou repetir porque isso é verdade. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe e você é um grande homem de Deus, irmão. Amém, cara. Pela graça do Senhor, o Senhor, olha, eu tenho ouvido uma música, aquela 10.000 razões, né? Eu vou precisar ficar um tempo com Deus agradecendo, cara, porque Ele não desistiu de mim, né? E eu também amo você, Wagner. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Ora pra gente, amado. Vou orar. Só antes de orar, eu prometi para uma menininha aqui que está muito empolgada com o cachorrinho que a gente ganhou e ela quer mostrar, então mostra. Ah, então vamos ver o cachorrinho. Já tem nome? Já fala o nome dele, filha. Pingo. Pingo. Pingo por causa do Pingo. tamanho. Você vê que ele nem aparece na câmera. Ele é pequenininho, é? Você achou na rua ou deram, meu filho? Esse aqui foi a Gisele, aquela irmã que a gente foi lá no sítio dela que conseguiu pra gente. Gisele. Ele é lindo, o Pingo, viu, filhinha? Parabéns. Eu tenho 5 gatos e um cachorro. Também gosto dele. É muito gato. Tem hora que eu tiro um gato do sofá de tanto pelo, misericórdia. Muito É bem. uma coisa. Vamos orar. Vamos orar, irmão. Querido Deus e bom Pai que habita nos altos céus, Deus, nós estamos aqui neste movimento de busca pelo Espírito Santo. Essa é a nossa maior e mais urgente necessidade, um reavivamento da primitiva piedade entre nós. Senhor, nós conhecemos a palavra, nós temos processos, nós temos templos, nós temos colégios, nós temos clínicas, nós temos hospitais, nós temos departamentos, e tudo, ó Deus, foi surgindo sob tua direção, sob tua orientação, mas nós reconhecemos, Deus, que precisamos mais do óleo, do azeite que vai untar essas engrenagens e fazê-las trabalhar em todo o seu potencial, para que nós vejamos o Senhor face a face. Mas para que toda esse maquinário, todos os milhões de pessoas estejam unidos, é necessário que nos tomes, ó Deus, como indivíduos, trabalhe no coração de cada um de nós, Pai. Cada um de nós. Nós não temos noção, ó Deus, do quanto o pecado nos afetou, de quanto o pecado arranhou a imagem, a tua imagem em nós. Nós não temos noção de quão enganoso é o nosso coração, a não ser pelo agir do Espírito. Então, hoje, Deus, concede-nos o Espírito para que ele vá nos revelando o nosso pecado, para que ele vá nos convencendo do pecado. E ao sermos, ó Deus, notificados pelo Espírito dos nossos pecados, que nós nos prostremos diante da tua presença, clamemos, ó Deus, pelo sangue de Cristo que nos purifica de todos os nossos pecados. E assim, ó Deus, purificados dos nossos pecados, esvaziados do nosso eu, que tu possas nos encher do Espírito, para que com poder anunciemos o Evangelho eterno, como temos estudado na lição da escola sabatina, notifiquemos as pessoas do que está para acontecer, e assim, ó Deus, com todo mundo comunicado, ciente do tempo que estamos vivendo, as pessoas tomem as suas decisões ao lado da verdade, ao lado de Cristo Jesus, o nosso Salvador,
e guiados pelo Espírito, nós vejamos então, ó Deus, o teu Filho amado vindo nas nuvens dos céus, para nos tirar deste mundo e nos levar, ó Deus, para um novo lar, um novo céu, uma nova terra. Mas eu repito, Deus, antes de chegarmos a um novo céu, uma nova terra, nós precisamos aqui de um novo coração. Então, dá-nos, ó Deus, um novo coração. Continua abençoando, ó Deus, o movimento da Sala 57, na busca pelo batismo do Espírito, que mais pessoas se unam a nós, que nós renovemos as nossas forças em divulgar, ó Deus, os princípios do Espírito que aprendemos aqui na sala. Continua dando forças ao pastor Wagner, continua abençoando também a Ana, também a Hannah, que essa família continue, ó Deus, sendo guiada pelo Espírito. Abençoa também os demais pastores que estão aqui, ó Deus, que nós nos unamos no mesmo Espírito para vivenciarmos este poderoso reavivamento, essa poderosa reforma, pregação do Evangelho e a volta de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Hoje nós temos uma pessoa aqui que está fazendo aniversário. Eu vou chamar a Val para ela chamar o bom dia com a gente, com alegria, porque hoje ela tem um motivo de estar ainda mais feliz, porque ela está fazendo aniversário, né? Bom dia, Val, tudo bem? Bom dia, pastor Wagner. Bom Parabéns. dia, pastor Fernando. Bom Me dia, Val. emocionei, pastor Fernando, com a sua humildade, viu? Deus seja louvado. Eu só vou Tive o corrigir, privilégio de te abraçar a Rose, suas filhas. Val, eu só vou corrigir uma coisinha. Depois do que eu falei hoje, esse adjetivo humildade não pode ser precedido pelo pronome possessivo sua. Ela só pode vir do Espírito. Você é um orgulhoso controlado. Essa é uma boa expressão, Wagner. Né? Nós somos, todos somos orgulhosos controlados, que aí o Espírito manifesta as características dele. Valzinha, parabéns, está fazendo hoje 25 anos, é? Isso, pastor. Que beleza, né? Parabéns, minha filha, parabéns. Obrigada. Deus levantou você para orar pelos pastores e já Louvado tem outras seja o nome pessoas dele. seguindo o mesmo passo e tem sido uma bênção. Que seu dia seja de festividades espirituais. Amém. Tá bom? Deus te abençoe e vou orar por você. Pai Santo, abençoa a Val, ela está fazendo mais um ano. Quando a Joaninha também fez aniversário, nossa moderadora. E hoje todos aqueles que estão fazendo aniversário nesse mês sejam ricamente abençoados na pessoa da Val e da Joana, que esse mês fizeram aniversário aqui. Cubra com teu Espírito Santo e dê a ela as bênçãos que ela precisa, o Senhor sabe quais são. Amém, O dia Senhor. dela seja de festividades espirituais. Ela começou no lugar certo, nas primeiras horas do dia, pegando o melhor do tempo ao Senhor. Amém. Batiza com teu Espírito, dê a ela a tua graça por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Você Amém. pode chamar o bom dia com alegria para nós? 1, Posso. 2, 3. Bom dia com alegria, povo lindo! Bom dia com alegria, Val Barbosa. Feliz aniversário para você, minha querida. Bom dia com alegria! Dia com alegria, bem Aniversário! Bem, você é bênção. Bom dia, Bom dia, Vambora. Pura, Senhor é bênção. Semana para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Abençoe vocês. Opa.